Após uma série de pressões políticas e bloqueios econômicos, a realidade enfrentada por algumas nações europeias tem forçado uma revisão significativa das políticas energéticas adotadas nos últimos anos. A Eslováquia, até então uma forte defensora das orientações do bloco ocidental, se viu em uma situação onde não teve outra opção senão reabrir as negociações com a Rússia para garantir o acesso ao gás natural. Esse movimento inesperado marca uma reviravolta importante, sinalizando que outras economias europeias podem estar prestes a seguir o mesmo caminho diante de um cenário energético cada vez mais desafiador. O gás natural da Rússia, antes considerado um ponto de discórdia, voltou a ser um recurso essencial para a sobrevivência econômica de países que enfrentam crises energéticas internas. No caso da Eslováquia, a decisão de retomar as conversações com Moscou reflete uma realidade difícil de ignorar. A dependência desse fornecimento é crucial para a estabilidade da economia local. Essa mudança de postura expõe as fraquezas das estratégias de isolamento, revelando que, sob a pressão econômica, muitas nações podem reconsiderar suas alianças e buscar soluções pragmáticas, mesmo que isso envolva restabelecer laços com antigos parceiros comerciais. Com a escalada nos preços globais do gás e a crescente dependência de fontes alternativas como o gás natural liquefeito, GNL, os obstáculos se tornaram mais evidentes para muitos países. Embora o GNL tenha surgido como uma solução, seus custos elevados e a falta de infraestrutura necessária para distribuí-lo eficientemente complicaram ainda mais a situação. Esse cenário levou a Eslováquia a reconsiderar suas opções, resultando na retomada das negociações com a Rússia. O que surpreendeu foi a disposição da Rússia em aceitar os termos de fornecimento sem exigir exigências severas, demonstrando sua resiliência e poder no mercado energético global. Com a assinatura de um contrato em fevereiro, o gás russo voltou a fluir para a Eslováquia através do gasoduto Turkstream, com um acordo de fornecimento que se estende até 2034. Essa reviravolta revela um erro estratégico no esforço ocidental de cortar os laços com Moscou no setor energético, já que o custo dessa separação foi muito mais alto do que o imaginado. Agora, com o gás russo retornando, os líderes do bloco ocidental se veem diante de um dilema difícil, reconhecendo que as alternativas propostas não foram suficientes para substituir a confiabilidade e a competitividade do fornecimento russo. À medida que a situação evolui, outros países europeus observam com crescente atenção a decisão da Eslováquia de restabelecer os laços energéticos com a Rússia. Essa mudança de postura suscita uma reflexão importante sobre as opções que outros estados podem estar considerando, especialmente em um cenário de crescente instabilidade energética. Para muitos, a escolha da Eslováquia enfraquece a narrativa ocidental de que a Rússia estaria isolada no mercado global de energia. Na realidade, Moscou segue exportando gás e petróleo para países que, por muito tempo, tentaram cortar qualquer vínculo com ela. Esse fato põe em dúvida as tentativas anteriores de sufocar a economia russa, expondo a falha de uma estratégia que negligenciou a complexidade das relações energéticas globais. A crise energética que assola a Europa desde a implementação das sanções tem sido um teste difícil para as economias de muitos países. A escassez de energia, combinada com a elevação dos preços do gás e a falta de infraestrutura adequada para fontes alternativas, tornou a questão da estabilidade energética uma prioridade inadiável. No entanto, as alternativas, como o gás natural liquefeito, GNL, mostraram-se caras e difíceis de implementar em larga escala. Embora a União Europeia tenha investido em novos projetos de infraestrutura, a realidade é que a capacidade de produção e distribuição dessas alternativas ainda está longe de atender à demanda crescente. Como resultado, muitos governos europeus se veem forçados a reconsiderar suas opções, com a crescente pressão de garantir que o fornecimento de energia para indústrias e residências seja contínuo e seguro. Em meio a essa situação, os líderes europeus
europeus enfrentam um dilema complexo: persistir em sua busca por independência energética ou aceitar que a dependência de fontes russas de energia é um fato que não pode ser facilmente superado. A aproximação do inverno traz ainda mais urgência para essa reflexão, pois os meses mais frios exigem um fornecimento estável e abundante de energia para o aquecimento doméstico e industrial. As alternativas internas ainda estão em fases iniciais de implementação, e a falta de capacidade para atender à demanda torna os países da União Europeia cada vez mais vulneráveis à escassez energética. Essa realidade pode forçar mais nações a seguir o exemplo da Eslováquia, restabelecendo acordos com Moscou como uma forma de garantir a continuidade do fornecimento de energia. Além disso, as sanções impostas contra a Rússia não só falharam em enfraquecer sua economia, como também ajudaram Moscou a diversificar seus mercados de exportação. Com a Europa se afastando, a Rússia buscou novas parcerias comerciais, principalmente com países da Ásia e do Oriente Médio, o que permitiu à nação expandir suas fontes de receita e reduzir a dependência do mercado europeu. Esse movimento, longe de prejudicar a Rússia, consolidou sua posição como um player-chave no cenário energético global, enquanto a Europa se vê diante de uma dependência crescente de fontes alternativas que ainda não conseguem garantir a segurança energética necessária.